A figura de Severus Snape é uma das mais complexas da série de Harry Potter. Enquanto muitos personagens são facilmente categorizados como bons e maus, o Snape ele ocupa um espaço cinzento, onde a ambiguidade e a contradição de suas marcas registradas formam um personagem interessante para se analisar. Hoje vamos explorar um pouco sobre o passado do Snape, marcado pelo abandono familiar, sobre o bullying e suas escolhas erradas. E tudo isso moldou seu caráter e o levou a um caminho de arrependimento. A infância de Snape foi marcada pelo abandono de seu pai, Tobias Snape, que é um homem que não se importava muito com a família e que abandonou sua esposa, Ellen Sprince, quando Snape ainda era um bebê. Esse abandono teve um impacto profundo em Snape, que se sentiu rejeitado e não amado. A ausência de seu pai, uma figura paterna, pode ter levado a uma sensação de insegurança e baixa autoestima, o que é evidente no comportamento de Snape ao longo da série. Além disso, a relação de Snape com sua mãe também foi complicada. Embora ela o amasse, a falta de apoio emocional e financeiro de seu marido tornou uma pessoa amargurada e ressentida. Essa atmosfera de tensão e raiva em casa pode ter contribuído para a formação da personalidade de Snape, que se tornou cada vez mais isolada e defensiva. O bullying em Hogwarts, a dor que se transforma em raiva. Quando Snape entrou em Hogwarts, ele foi imediatamente alvo de bullying por parte de seus colegas de turma, especialmente os Marauts. Esses garotos, que mais tarde se tornariam alguns dos mais próximos amigos de Harry, não apenas ridicularizavam Snape, mas também o agrediam fisicamente. O bullying pode ser um impacto devastador na autoestima e na saúde mental de uma pessoa. No caso de Snape, ele se sentiu humilhado, rejeitado e isolado. A dor e a raiva que ele sentiu foram canalizados por uma atividade defensiva e agressiva, que se tornou uma marca registrada de seu comportamento. A escolha errada, o caminho para a destruição. A busca por aceitação e poder levou Snape a se tornar mais um dos seguidores de Voldemort. Ele se juntou aos Comissários da Morte, um grupo de magos que acreditavam na superioridade da magia negra e na necessidade de dominar os não-magos. Essa escolha foi um erro fatal, o que levou ele a um caminho de destruição e arrependimento. A entrada de Snape nos Comissários da Morte pode ser vista como uma tentativa de compensar a falta de amor e aceitação que ele sentia em sua infância. No entanto, essa escolha o levou a cometer atos terríveis e a se tornar um instrumento do mal. A dor e a raiva que ele sentia foram canalizadas por uma atitude de vingança e ódio, que se tornou uma marca registrada do seu comportamento, o arrependimento, o caminho para a redenção. No entanto, a história de Snape não é apenas uma de destruição e ódio. Na história, é possível ver um lado mais humano de Snape, que se arrepende de suas escolhas e busca redimir-se. A morte de Lily, a mãe de Harry, é um momento crucial na jornada do arrependimento. Snape, que havia se tornado parte do grupo, foi enviado para espionar a família Potter. No entanto, quando ele descobriu que o Voldemort planejava matar o Harry, ele se recusou a cooperar. Em vez disso, tornou-se um agente duplo, trabalhando para proteger o Harry e seus amigos. A morte de Lily Potter foi um golpe devastador para o Snape, que havia se apaixonado por ela. A morte da pessoa que ele amava mais no mundo o fez questionar suas escolhas e buscar uma maneira de redenção. A partir desse momento, Snape se tornou um aliado secreto de Potter e seus amigos, trabalhando para derrubar Voldemort e proteger o menino que ele havia jurado proteger. Conclusão: a história de Snape é uma lição sobre o poder do passado em moldar o caráter de uma pessoa. O abandono familiar e o bullying e as escolhas erradas o levaram a um caminho de destruição e arrependimento. No entanto, a busca por redenção e o arrependimento também são possíveis, e a história de Snape nos mostra que nunca é tarde para mudar e buscar um caminho melhor. Ele também nos mostra da importância da empatia e da compreensão. Em vez de julgar as pessoas com base em suas ações, devemos tentar entender o que as levou a esse ponto. A história de Snape nos mostra que, mesmo as pessoas mais difíceis e complicadas podem ter um passado por trás de suas ações, e a compreensão e a empatia podem ser a chave para a retenção e a mudança. Em resumo, Snape nos mostra que o passado pode mudar o caráter de uma pessoa. Pesquisando um pouco mais
mais na internet, encontrei uma teoria interessante eu gostaria de compartilhar, que é a teoria do apego e a personalidade de Snape. A teoria do apego nos ajuda a entender como as relações do apego influenciam a personalidade e o comportamento de uma pessoa. No caso do Snape, a falta de um apego seguro em sua infância devido ao abandono de seu pai e a falta de apoio emocional de sua mãe foi desenvolver uma personalidade mais ansiosa e segura. E essa teoria também nos ajuda a entender por que o Snape se tornou tão obcecado com a proteção de Harry. A morte de Lily foi um golpe devastador para ele, que havia se apaixonado por ela. A perda da pessoa que ele mais amava no mundo os fez questionar sobre suas escolhas e buscar uma maneira de redimir. Essa teoria também nos ajuda a entender por que o Snape teve dificuldade em se conectar com outras pessoas. Devido à falta de apego em sua infância, isso fez com que ele desenvolvesse uma personalidade mais isolada e defensiva, o que fez com que ele se tornasse uma pessoa mais difícil de se conectar. E quando vemos o seu passado, vimos que ele conseguiu se aproximar de Lily e começou a desenvolver uma personalidade mais aberta e receptiva, o que permitiu se conectar com outros de uma maneira mais profunda. Através da redenção de Snape, conseguimos entender como é importante a autocrítica e a reflexão de seus próprios atos. Snape foi capaz de se arrepender e de buscar uma maneira de redimir-se porque ele foi capaz de perceber e refletir sobre suas ações e entender o impacto que as suas ações diretamente tiveram na vida dos outros. E essa capacidade de autocrítica, de reflexão é fundamental para a mudança dele. A influência da cultura e da sociedade. Acredito também que a cultura e a sociedade também pode ter alguma influência sobre a personalidade e o comportamento da pessoa. A cultura da magia é uma cultura que valoriza a inteligência, habilidade, força. No entanto, essa cultura pode ser muito mais competitiva e agressiva, o que pode levar as pessoas a se sentirem pressionadas para se destacarem e para se protegerem. E como sabemos, através do livro e dos filmes, a sociedade da magia também pode ser muito exclusiva e elitista, dependendo de quem está no poder e controlando isso, o que pode levar as pessoas a se sentirem isoladas e excluídas, principalmente aquelas que são mistas, nesse caso que tem pai ou mãe que é bruxo e o outro é um trouxa, no caso um não bruxo, o que foi o caso do Snape, visto que o seu pai era humano. Podemos assim dizer que a personalidade do Snape é um reflexo da sociedade dos magos e da cultura da magia. A sociedade dos magos é uma chama viva que pode ser influenciada através do vento, talvez, e mudada de acordo com quem está no comando. Sabemos disso pelo diretor da escola, que aceita pessoas não sendo totalmente bruxos, e isso permite que outros feiticeiros que não são puros façam parte de uma escola grande e renomada como Hogwarts. Mas o que fazer quando a pessoa que está no comando não aceita pessoas que não são puras, que não são bruxos puros? A história de Snape é um exemplo de como a mudança e a retenção são possíveis, mesmo para as pessoas mais difíceis e complicadas. A capacidade de refletir sobre suas próprias ações e de entender o impacto que elas têm nos outros é fundamental para a mudança e para a retenção. A história do Snape nos ajuda a entender a importância de questionar e criticar a sociedade e a cultura, de criticar nossas próprias ações, e mesmo que seja tarde em alguns aspectos, nós podemos sim mudar o futuro, mas da nossa maneira. No primeiro filme de Harry Potter, é muito fácil ver Snape como o vilão da história, mas isso não importa, porque para o Snape, ele estava sendo o herói de sua própria história. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.